Olá a todos! Chegamos agora na sexta semana da disciplina de aprendizado de máquina e nessa semana veremos dois tópicos aí interessantes. O primeiro, veremos uma generalização dos modelos aí lineares, que são os GANs, tá? O Generalized Additive Models, que a gente reduz para GAN, né? E na segunda aula da semana eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre árvores, tá? Quer dizer, as árvores elas são uma técnica importante aí na parte de aprendizagem de máquina, mas na verdade o que o pessoal usa muito depois são conjuntos de árvores, tá? Que depois vocês vão já deve ter ouvido falar de Random Forest, e alguns algoritmos de árvores que chama de boosting, que são alguns algoritmos mais poderosos, tá? Então a ideia é que na semana comece a falar um pouquinho sobre árvores para daí na semana que vem a gente poder aprofundar aí nesses tópicos aí um pouquinho mais avançados. Mas vamos começar com a aula de hoje falando aqui das GANs. É, uma coisa que a gente mexeu bastante até agora foram com os modelos lineares, né? Então esses modelos eles são interessantes, sim, são muito úteis em vários casos. Tá? E eles sempre têm essa forma aqui, né? Onde você pega, você supõe que você pode prever o valor da sua resposta a partir de uma combinação linear das suas variáveis. Tá? A gente até colocou aí também, que a gente viu na semana passada, para de regularização, que a gente pode colocar uns termos para restringir o valor aqui dos betas, tá? Então tem algumas variações, mas a ideia vai ser sempre essa daqui. E a vantagem desses modelos quais que são, né? Primeiro, simplicidade, né? Eles são bem fáceis de entender, né? São rápidos de calcular. Você tem essa facilidade de interpretação porque você pode pegar e olhar para os betas para saber como que cada variável influi na resposta, né? É só multiplicar o valor da variável pelo seu beta, você vê aí como que ela está influindo na sua resposta. E ela funciona super bem quando as relações são lineares. Na verdade, se as relações são lineares, a melhor opção é usar o modelo linear. Ok? Inclusive, a gente pode até trabalhar com alguns casos em que a dependência não é totalmente linear. Por exemplo, se ela depender do valor, por exemplo, vamos pegar o preditor 1. Se depender do valor do preditor 1 ao quadrado, você pode colocar um preditor a mais que seria o x1 ao quadrado. E daí fica a resposta fica o quê? Ela fica uma relação linear com relação ao x1 ao quadrado, né? A gente também pode colocar interações entre variáveis x1 e x2, ok? Mas ainda assim você acaba tendo uma limitação, né? Porque vamos supor que você tem uma variável, tá, que está aqui, um preditor, e a sua resposta é essa. Tá? Aqui em geral um polinômio não vai funcionar muito bem, né? E o que a gente quer, o que quer? A gente quer ter uma função que consegue se ajustar relativamente bem aqui nos dados. Tá? E vamos supor que a gente consiga fazer essa função aqui, tá? Digamos aqui uma variável 1 e a gente consegue fazer essa função, ok? E daí nesse caso aqui, o que eu poderia fazer, né? Eu poderia também colocar ela no modelo linear, tá? Só que daí agora, em vez de colocar o x e 1, eu colocaria o quê? Eu colocaria o f do x, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo seria o seguinte, eu estou mantendo aqui o meu modelo linear, só que em vez de colocar beta vezes f de x, eu vou colocar o quê? Desculpa, em vez de colocar beta vezes x, eu vou colocar o quê? Beta vezes f de x. E agora o f de x pode ser qualquer função, ok? E esses modelos aí, onde a gente está combinando o conjunto de funções, né? A gente chama de Generalized Additive Models, que são os GANs, né? Então seriam os modelos aditivos aí generalizados, né? É, e ele mantém as mesmas propriedades da regressão linear, porque você ainda assim tem uma combinação linear de elementos, cada uma com seu peso. Tá? A única diferença é que agora, em vez de usar o xi, eu estou usando os meus betas. Bem? Bom, mas para falar então do GAN, a primeira coisa que eu preciso definir é como que eu consigo achar essas curvas que passam pelos meus dados. Né? E daí vai entrar o conceito de splines, que é a primeira parte aqui dessa aula. Bom, mas antes de falar de spline, vamos começar vendo uns casos mais simples, tá? Então a gente vai começar aqui falando com a regressão polinomial. Regressão polinomial a gente já viu um pouco, né? Porque quando a gente fazia a regressão linear, eu comentei que você podia pegar cada um dos preditores e fazer ele ao quadrado, ele ao cubo, assim por diante. Então a gente meio que já viu, né? E uma coisa legal da regressão polinomial que é o que é? Ele é simples e também bastante flexível, porque à medida que você aumenta o grau do seu polinômio, você pode fazer curvas aí quão complexas você queira, ok? Mas o problema da regressão polinomial que faz com que ela não seja muito utilizada, qual que é? É que ela é muito ruim nos extremos. Tá? Então, por que ela é ruim nos extremos? Duas coisas, né? Primeiro, nos extremos em geral você tem poucos pontos.
E a segunda questão é que veja que os polinômios, por exemplo, quando você vai pegando x maiores, você pega um valor x à quarta, x à sexta, essas funções elas tendem a crescer muito rápido, né? Porque se tiver 80 vai ser 80 à quarta, quer dizer, ele cresce rapidamente, que é o 80 à sexta. Então, nesses extremos, normalmente a função ela pega e ela vai para valores aí muito longe, provavelmente muito longe do que deveria, e gerar pouquíssimos pontos já fazem a curva mudar bastante aí a direção que ela vai, ok? Por exemplo, aqui estão alguns pontinhos que está fazendo ali para baixo, talvez tivesse algum pontinho aqui para cima, talvez ele já estivesse fazendo uma outra curva aqui, quer dizer, alguns pontos a mais já acabam alterando muito o comportamento dela. Tá? Então aqui a gente tem dois exemplos que a gente está tentando prever qual que é o salário da pessoa, um salário anual, em função da sua idade. Tá? Então a gente vê que pessoas mais novas em geral ganham menos, daí você tem um pico aqui no salário na faixa de 40, 50 anos aí, depois, mesmo que você vai ficando mais idoso, ele tende a declinar. Okay? Então você pode fazer aqui uma regressão, ou pode também trabalhar isso com um problema de classificação, quer dizer, qual que é a chance, a probabilidade de alguém com uma dada de idade ter um salário maior do que 250 mil, tá? São as pessoas que têm uns salários mais altos aí, ok? Então, nesse caso aqui, em geral, isso aqui são dados americanos, então eles pegam valores anuais, tá? Então, isso aqui seria 250 mil dólares por ano, ok? É, então, aqui nesse caso aqui, a gente vê que essa minha probabilidade, né, ela aumenta aqui um pouco nos 30, cai um pouquinho aqui, nos 40 e pouquinho, chegando no pico nos 60 e depois cai. Quer dizer, a primeira coisa é que, assim, possivelmente, tá? Essa minha problema não deveria ser assim tão seguir tão assim ser uma curva aqui com tanta curvatura assim, né? Porque para 50 tá menor do que 40, para 60 tá maior, né? Tá muito com cara, quer dizer que ele tá ajustando muito justo aqui nos meus dados, né? Mas o principal é que assim, quando eu vou fazer o cálculo da minha probabilidade, o que acontece aqui, né? Veja nesses pontos aqui, dos valores mais extremos. Quer dizer, ele até volta aqui para zero, né? Porque a pessoa idosa em geral não vai ter, dificilmente vai conseguir ganhar tanto. Mas você vê as aqui são as barras de erro aqui. Você vê que ela fica muito grande, quer dizer, você tem muita incerteza, porque simplesmente variando o seu conjunto de dados, você pode ter polinômios totalmente diferentes. Tá? Esse comportamento que acaba sendo ruim, por quê? Porque você tem que usar o mesmo polinômio para todos os locais, tá? Então, talvez um polinômio que seja bom aqui pode não ser bom aqui. Então, acho que esse acaba sendo um grande problema e essa regressão polinomial em geral ela não é muito utilizada. Tá? Bom, mas eu falei, né? Bom, tudo bem. Talvez fosse melhor se eu pudesse usar um polinômio em cada local. Então, vamos pensar aqui num meio termo, tá? Que é o que a gente chama aqui de funções degrau ou step function. A gente pode pensar aqui em função degrau porque você olha aqui parece estar numa escada, né, com vários degraus. Okay? E a definição aqui é o seguinte, para eu poder fazer esse ajuste. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou ter várias funções aqui, C1, C2, C3, e cada uma dessas funções ela vai ser zero em todo local e 1 numa faixa bem restrita. Então o C1 vai ser 1 entre C1 e C2. O C2 vai ser 1 entre C2 e C3. E vai ser zero em todo o restante. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas funções aqui e fazer um ajuste nelas, um ajuste linear. E daí o que vai acontecer? Suponha que o meu beta 1, digamos que o meu beta 0 é 1, tá? Agora o meu beta 1 é 5. Quanto que vai ser o valor do meu y entre C1 e C2? Né? Ele vai ser igual a 6, né? Que é 1 mais 5. Então, ele vai ser 1, de repente ele vai pular para 6. Agora o beta 2 é 3. E daí vai ficar o quê? O valor entre C2 e C3 vai ser 4, né? Que é 3 mais 1. Então ele vai ser 1, depois 6, depois ele cai para 4. E a gente acaba tendo um comportamento parecido com isso. Tá? Então nesse caso aqui ele até que ajusta razoável, né? Talvez está pior do que esse aqui de cima, a gente pode até pensar, mas você vê que para idades mais altas o erro aqui está menor. Tá? A incerteza aqui é a mesma coisa. Okay? É, e aqui, eu estou falando do erro, mas na verdade é a incerteza aqui com relação ao valor. Ok? E aqui também, quando a gente olha aqui para baixo, você vê que a incerteza aqui diminui com relação ao caso de polinomial. Tá bem? Mas é claro que assim, esse função integral é legal, mas você vê que ela tem limitações, né? Seria melhor se ela pudesse seguir um pouco melhor essa curva aqui, ok? E daí o que a gente pode fazer? A gente pode pensar, bom, será que eu consigo fazer a mesma coisa com essas funções integral, só que agora usando um polinômio em cada local? Tá? E a verdade é que dá. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar um conjunto aqui de dados, dividir aqui em duas partes, ok? E falar, ó, eu vou colocar um polinômio aqui e outro polinômio aqui. Seria isso, tá? Um polinômio aqui para o y1 aqui para o x1 menor do que c e o outro polinômio para o xi maior do que c, nesse caso c é 50, tá? E daí eu fico com dois polinômios. Mas é claro que isso aqui tá feio, né? Porque você vai falar, se a pessoa tiver 49,9
quer dizer, tiver um dia menos do que 50 anos, o salário esperado dela é aqui. Quando faz 50, de repente pula o salário. Né? Claramente isso aqui não faz muito sentido, né? E daí você pode pensar, bom, vamos tentar então suavizar um pouquinho. Né? Uma maneira de suavizar qual que é? Falar, eu vou fazer com que eles forçar eles a ter o mesmo valor aqui nas bordas. Tá? E se eu pegar e colocar um polinômio cúbico, tá? Forçando eles a ter o mesmo valor na borda, o que acontece? Eu chego nessa curva aqui. Tá bem melhor do que essa, porque agora pelo menos nos 50 eles têm o mesmo salário. Mas você vê que ele não tá tão legal assim, né? Porque se falar aqui desse lado ele estava diminuindo aqui quando chegava nos 50 de repente volta a aumentar, né? Ele tá meio esquisito aqui, né? É, e por que que isso acontece, tá? Porque apesar do valor x aqui ser, o valor de y ser igual, a derivada é diferente, quer dizer, um está descendo, o outro está subindo. Né? Então você acaba tendo esse problema aqui, ok? E daí como que a gente resolve isso? Fala, bom, vamos tentar fazer a segunda derivada igual, e daí eu caio é, na minha spline cúbica. Okay? Então, assim, a spline cúbica o que é? Seria o seguinte, ó, eu estou pegando, por exemplo, dois polinômios, um em cada pedaço, e eu estou forçando para que no ponto de junção as duas primeiras derivadas sejam zero. Tá? Então a primeira derivada, desculpa, elas sejam iguais. Tá? Porque a primeira derivada está falando o seguinte, ó, se um está subindo, depois ele tem que continuar subindo. Ok? Então é isso que ele está dizendo. Então ele está mantendo essa continuidade no caminho que ele estava indo. E a segunda derivada, lembrando, a segunda derivada está dizendo o quanto que está acelerando essa minha inclinação da curva. Então, a aceleração da inclinação da curva fica parecida. E daí quando a gente olha aqui para uma spline, para o ser humano, a gente olha aqui, a impressão que a gente tem é que ela está totalmente contínua, como se fosse uma curva só. Eu poderia deixar mais contínuo, fazendo a terceira, a quarta derivada, mas não tem necessidade nenhuma, coisa que eu já estou contínuo o suficiente. E daí, se eu quiser fazer essa spline cúbica, o que eu faço? Na verdade, a única coisa que eu preciso é fazer uma regressão linear sobre esses termos aqui. Então eu pego, faço sei lá, um beta 0x, beta 1, desculpa, beta 1x, beta 2x2, beta 3x3, depois eu faço um beta 4 esse h aqui, beta 5h e assim por diante, tá? E cada um desses termos, o que ele vai ser? Ele vai ser igual ao valor do x menos essa letra aqui que vai ser justamente o ponto aqui onde eu tenho corte, então eu posso ter vários pontos de corte, eu não preciso ter só um, tá ok? Então, esse número de pontos de corte aí é um parâmetro do meu modelo, e daí para cada um desses. Então vamos pensar aqui, ó. Então, vamos supor que tem só um aqui para ficar mais fácil, tá? Então eu falo o seguinte, ó. Para todos esse termo aqui, tá? Para todos os valores que são menores do que o meu xi, essa minha variável é zero. E quando chegar a partir do meu xi, eu começo a aumentar isso aqui de modo cúbico. Okay? Então essa é uma função que fica zero e depois disso ele aumenta de modo cúbico. Tá? E daí eu tenho um segundo nó aqui, que vai ser o meu xi, o meu segundo xi. E daí o que vai fazer também? Essa segunda ela vai ser zero até aqui e depois ela começa a aumentar aqui a partir do segundo xi. Okay? Então é um conjunto dessas funções aí. Tá? Por que isso aqui ele dá as duas primeiras derivadas são iguais, né? Na verdade, isso aqui você pode fazer derivar duas vezes, tá? Então, você faz aqui, vai ficar 3x menos xi aqui ao quadrado, depois você pode fazer de novo, e daí no final aqui você vai ter uma dependência só no seu x. Mas se você fizer a terceira derivada, esses termos aqui somem, tá ok? Então você não vai mais ter nenhuma dependência aí na terceira derivada, ok? E além disso, né, vamos voltar aqui para a segunda derivada, tá? Digamos que está na segunda derivada, você está com o valor que depende de x, né? Só que você lembra, até chegar ao xi, o valor de x era zero. E daí depois do xi, ele começa a mudar do zero lentamente, tá? Então, na verdade, você vê que até a segunda derivada, né, ele estava zero, chegou no xi e começa a mudar do zero lentamente. Então você tem essa continuidade. Agora, na terceira derivada que eu falei aqui desse termo some aqui, você já não tem mais nenhuma relação aqui, tá? Porque a sua terceira derivada já não depende mais aqui do x, ok? É, agora vamos continuar aqui para outros tipos aí de spline. Uma extensão da minha spline é o que a gente chama de natural spline. Tá? A única diferença então a gente pode ter a natural spline, pode ser de vários tipos, tá? Então tem uma spline cúbica que a gente acabou de falar, né? Que você tem até a terceira, cada pedaço é um polinômio cúbico. Mas a gente tem a natural
Kubic Spline, que a ideia qual que é? É que essa aqui é a mesma coisa que a Kubic Spline, só que aqui na parte final, em vez de a gente usar um polinômio cúbico, ele usa um polinômio linear. Tá? E qual que é a lógica disso aí? É porque assim, polinômios cúbicos ainda assim variam muito rápido. Em geral, nas bordas a gente tem poucos dados. Tá? E é justamente por isso que a gente não queria usar a regressão polinomial. Então o que a gente faz aqui? Quando chegar nas bordas, ao invés de usar uma spline normal, a gente usa uma linear. E daí com isso a gente fica com menos variação nas bordas. Então aqui a gente tem em vermelho a cubic spline aqui natural e em azul a normal. E você vê que na natural, aqui a minha incerteza aqui que eu tenho é muito menor, tá? Porque você acaba tendo uma variabilidade muito menor aí quando você pega diferentes conjuntos de dados, ok? E aqui é um exemplo só comparando a natural cubic spline com um polinômio mesmo, tá? E aqui fica bem claro porque a gente não quer usar polinômios, né? Você pega um polinômio de grau alto, o que acontece? Ó, chegou aqui no final, de repente ele sobe e depois despenca para zero, tá? E aqui ele vai lá e começa a subir, tá? Então, claramente o polinômio não funciona bem. Agora, uma natural cubic spline, ele segue certinho aqui junto com os dados, ok? É, e além disso, outra coisa que a gente pode querer, vocês podem estar se perguntando é, bom, eu tenho minha spline, ok, cada pedaço aqui eu vou colocar um polinômio cúbico. Agora, como que eu faço para dividir esse meu espaço aí, né? Quer dizer, onde que eu ponho meus nós? Tá? E daí tem várias maneiras, tá? Isso daí você pode colocar qualquer divisão que você quer. Uma bastante popular é você dividir isso de modo que cada região tem o mesmo número de pontos, mais ou menos, tá? Então você pode chegar e falar, eu quero que o número de pontos aqui seja tanto, o número de pontos aqui seja, quer dizer, digamos que você tem 100 pontos. Você fala, eu vou deixar 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui e 25 aqui, por exemplo, tá? Essa é uma maneira. Ou você pode falar, eu quero deixar 40 aqui, 20 aqui, 20 aqui, tá? No final você acaba decidindo, mas essa ideia de você tentar deixar o número de pontos igual em cada um dos trechos acaba fazendo com que você tenha ajustes razoáveis para cada um dos trechos, ok? Evita que um trecho fique com muito poucos pontos. Tá? É, mas ainda assim, né, mesmo que você divida igualmente, você ainda pode pensar, bom, será que eu ponho 5 nós, eu ponho 10 nós, eu ponho 20, quantos nós que eu ponho? Tá? E uma coisa que a gente sempre pode fazer é usar a validação cruzada. Então eu vou lá, eu faço o fitting aí dos meus splines para diferentes conjuntos de pontos, eu vejo o meu erro, né? Então eu faço isso com o conjunto de teste, e daí eu vejo no conjunto de validação se aquele fitting ficou bom ou não. E daí eu faço isso aí, eu uso o meu cafonde, né, para dar minha validação cruzada, por exemplo, posso dividir em 5 pedaços, né, e daí eu tiro o valor médio, tá? Então eu posso fazer isso aí para diferentes números de nós, e daí eu escolho aí o número de nós que deu o meu menor erro de validação médio aí, ok? É, e aqui tem só um gráfico comparando um pouquinho aí. Isso aqui é aquele mesmo caso do Wade aqui que a gente estava vendo aqui, tá? Para minha regressão, cadê? Esse aqui era do meu polinomial, né, que ficava bem ruim. E aqui é do meu spline natural. É isso. É isso mesmo. E uma coisa que a gente vê é que assim, aqui ainda continua tendo um pouco de incerteza, né? Porque na verdade não tem pontos aqui, né? Não tem nenhum ponto aqui de uma pessoa de mais idade ganha bastante, um salário bem alto, né? Então por isso que você fica com essa variabilidade, quer dizer, tem muitos poucos pontos nessa região aqui, ok? Mas quando a gente compara com a polinomial, pelo menos você vê que ele dá uma diminuída aqui na sua incerteza, ok? Quando você compara tanto aqui quanto aqui. Tá? E aqui está mostrando aqui essa questão de escolher o número aqui de nós, tá? Na verdade, isso aqui está mostrando graus de liberdade, tá? Isso é uma coisa que eu acabei não falando muito aqui no vídeo, mas assim, o número de graus de liberdade, ele está relacionado aí, ele é linearmente proporcional ao número de nós que você tem, tá? Tem o cálculo de como que isso é feito, tá? Porque assim, a princípio, em cada nó você deveria incluir 3 graus de liberdade, né? Porque você está com uma função cúbica, certo? Quer dizer, 3 não, é 4, né? Porque a função cúbica você tem beta zero, beta um, beta 2 e beta 3, ok? E daí cada vez que você começa a colocar uma restrição do tipo, o x0 tem que ser igual, o x1 tem que ser igual, desculpa, o valor das funções, né, no encontro aqui entre aqui, né, o valor do polinômio aqui no encontro do nós, quando a gente fala que isso tem que ser igual, diminui um grau de liberdade. Quando eu falo que a primeira derivada tem que ser igual, diminui um segundo grau de liberdade. E quando eu falo que a segunda derivada tem que ser igual, diminui um terceiro grau de liberdade.
Então, no final, assim, cada nó aqui ele acrescenta só um grau de liberdade. Tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, se eu tivesse aqui num polinômio com, nesse caso aqui eu tenho 8 graus de liberdade, tá? Porque é 4 daqui e 4 daqui. Quando eu venho para cá, como eu tirei 3 graus de liberdade aqui, no final eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 5. Tá? E daí para cada nó a mais que eu ponho é um grau de liberdade a mais, tudo bem? Então, uma coisa que a gente sempre pode fazer é pegar daí e a gente pode verificar, bom, quando eu pego e eu modifico esses graus de liberdade que eu tenho, o que acontece com o meu erro, né? E daí eu posso descobrir isso usando minha validação cruzada, tá? E aqui a gente vê que o mínimo aqui do erro, quando eu uso aqui minha spline natural, ele tá o quê? Então de 3, 4, na verdade o mínimo está aqui no 6, né? Mas se eu fosse escolher aqui, provavelmente eu pegaria o 3, porque é um valor que já está baixo aqui, ok? Depois ele fica quase constante. Se eu usasse a minha spline normal, tá? Você vê que aqui ele fica um pouco mais rugoso do que aqui, né? E aqui provavelmente ele ia acabar escolhendo o quê? Então, talvez eu escolhesse 5, né? Valor um pouquinho maior, aí que ele tá mais baixo, ou talvez poderia pegar o 3, tá? Mas você vê aqui que então a princípio você poderia escolher o grau de liberdade que você quer a partir da sua fazendo uma validação cruzada. Bem, e para finalizar a parte de splines, tem tem mais dois pontos que eu quero comentar, porque são tipos de splines que são bastante usados aí, tá? Um tipo de spline chama de smoothing spline. A smoothing spline parece um caso até meio radical assim, porque na smoothing spline eu ponho um nó para cada ponto do meu exemplo. Tá? Daí você vai falar, putz, um nó para cada ponto, né? Vai ficar um negócio com um grau absurdamente alto. Tá? Mas na verdade não é isso que acontece, porque é, quando eu for pegar e eu vou tentar ajustar, né, inicialmente esse seria o meu erro, né, eu pego o valor do y em cada um dos meus preditores, né, e comparo com o meu g de x, que é a minha curva ajustada, tá, esse aqui é meu erro quadrático, ok? Só que daí eu pego e eu incluo aqui mais um termo, tá, que é um termo de regularização, e daí eu falo o seguinte, ó, eu vou pegar a minha segunda derivada do g aqui para de toda a minha curva, tá, estou fazendo uma integral. Lembrando que o que é a segunda derivada? É a aceleração. Então, se eu tiver uma curva, que está subindo aí constantemente, isso aqui, minha primeira derivada era positiva, mas a segunda derivada é zero, porque ela está indo sempre com a mesma inclinação. Agora, à medida que ela começa a mudar a inclinação, significa o quê? Que eu tenho uma aceleração positiva ou negativa. Tá? Então, se eu tenho uma aceleração muito alta, eu posso ter uma curva que fica subindo e descendo. Tá? Então, o que esse lambda tenta fazer, ele tenta forçar a sua curva, a sua curva a ter uma segunda derivada baixa, quer dizer, ela vai ter pouca curvatura, tudo bem? Então nesse caso aqui, apesar de a princípio a gente falar, a gente tem um grande grau de liberdade, porque a gente tem pontos aí, um nó em cada ponto, no final das contas não é isso que acontece, tá? Porque ele força aí a curva a ficar aí com uma curvatura muito pequena. Tá? E daí esse lambda também é a mesma coisa, eu posso escolher usando validação cruzada. Tá? E finalmente, a gente tem um tipo bastante popular quando a gente for usar GANs, se for olhar o uso de GANs nos vários softwares, tá? Você vê que a grande maioria que vai usar as GANs usa isso com o que eles chamam de B-spline. O que é B-spline? Tá? É o conjunto de funções bases que elas são diferentes de zero apenas uma região do espaço. Então, aqui, por exemplo, posso pegar um conjunto aqui de bet-splines assim, tá? De B-splines assim. Então, você tem essa função verde que ela aumenta aqui e diminui e depois vira zero. Essa função, por exemplo, essa vermelha aqui, ela zero até perto do 40, ela aumenta, chega num pico aqui, depois cai e a partir de uns 50 e pouco fica zero. Tá? E agora eu posso pegar essas funções aqui e juntar várias delas. Tá? E daí quando eu pego e eu começo a juntar várias delas, por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto de dados que estão aqui. Tá? Cada ponto, cada bolinha desse aqui é um exemplo aqui, tá? Do meu preditor versus a minha resposta. Tá? E daí se eu pegar e fizer uma combinação de todas essas funções aqui usando, e daí o meu beta, tá? Ele é o peso que eu vou dar para essa função aqui, eu estou multiplicando o beta pela minha função aqui, tá? Eu consigo pegar justamente fazer esse ajuste aqui, tá? Então essas curvas aqui, por exemplo, nesse pedaço aqui, eu uso uma função aqui com valor alto, então eu estou próximo aqui do máximo, e aqui eu uso valores mais baixos para elas, né? Eu uso multiplicadores mais baixos, elas ficam aqui embaixo. Então eu vou combinando essas várias curvas nos diferentes pontos, e daí eu consigo pegar e eu consigo traçar exatamente essa minha curva aqui. Tá? Então eu não vou me aprofundar muito na ideia do B-spline, mas a ideia é um pouco parecida aí com as splines que a gente tá vendo, né? Que a gente quer justamente fazer essa junção aí das funções, né? Parecida com as funções
degrau, né, que eu tenho cada pedacinho você tem um valor, um pedaço que é diferente de zero, né, as próprias splines também cúbicas, né, que elas são zeros até o momento e depois ficam diferentes de zero, quer dizer, o conceito é parecido, só que agora a única coisa que muda são as funções que eu tô usando aqui, mas o resultado ele é parecido, tá? É, então, e eu estou falando isso aqui acaba nem cobrindo o livro, mas estou falando um pouquinho porque isso daqui ele vai ser utilizado, aí, como eu falei, pelos pacotes aí que utilizam GANs, tá bem? E chegamos finalmente nas GANs, tá? Então esse aqui foi o primeiro slide que eu mostrei aqui na aula, tá? Mostrando que no caso das GANs, a ideia é que a gente consegue fazer modelos onde eu consigo fazer uma adição, né, de diferentes funções, né, uma função é para cada preditor e que dessa a função a princípio pode ter formas arbitrárias, tá? E daí o que a gente faz é que a gente pode tentar usar as splines justamente para poder determinar essas minhas funções, tá? Então aqui nesse caso do lado seria justamente um exemplo, tá? Onde estou tentando prever o meu salário combinando aqui, né? Tem uma constante beta zero, dei uma função aqui do ano, né, que eu tô. Aqui uma função aqui da idade da pessoa, ok? E uma função aqui do nível educacional. Tá? E daí o que a gente pode fazer? A gente pode ter f's que acabam se ajustando bem aí a forma de cada uma das variáveis, ok? E só a dependência com o meu salário. Tá? Então você veja que no caso aqui do Age, a dependência ela é bem não linear, né? Então uma regressão linear aqui talvez não funcionasse bem. Tá? Então você vê que ele aumenta aqui e depois começa a diminuir, né? Aqui o ano é uma coisa um pouco mais linear, né? Agora o nível educacional você vê que também assim ele está mais próximo do linear, mas claramente aqui no topo, né, que provavelmente acima, quem tem o nível talvez de pós-graduação, você vê que ele começa a subir e aqui você dá um salto, ok? E a maneira de interpretar esses gráficos aqui é o seguinte: você vai sempre olhar e falar, ó, alguém que tem uma idade em torno de 50, você vai contribuir um pouquinho mais aqui com o salário. Agora, quem é mais novo, você vai contribuir para baixo com o salário, você vai puxar o valor do salário para baixo, e alguém mais velho também, o salário ele puxa para baixo, né? Aqui é a mesma coisa, no nível de educação mais baixo, você diminui o salário, no nível de educação mais alto, você aumenta o salário. É isso que está indicando. Tá? E aqui o ano ele vai aumentando levemente o salário, porque provavelmente com os anos você vai tendo aí o crescimento aí do país, a inflação tudo, e daí você vai aumentando um pouquinho, tá? A gente consegue ver tudo isso aqui nesses gráficos. Uma coisa só importante de interpretação desses gráficos aqui é o seguinte: quando você vê um gráfico desse, ele está supondo, tá, que você fala o seguinte, ó, eu vou lá e eu fixo todos os valores para as minhas outras variáveis. E daí eu penso o seguinte, ó, com todas as outras variáveis como constantes, se eu mudo minha idade, como que o meu salário muda? É isso que você tem que interpretar, ok? Aqui é a mesma coisa, está fixa a idade, está fixa o ano, está fixo tudo. Quando eu mudo meu nível educacional, como que o meu salário muda? Tá? Então é isso que ele está indicando. Tá? Então veja que esse tipo de modelo é bem poderoso, né? Porque a gente consegue modelar as relações não lineares entre os preditores e a resposta. Você consegue ter uma interpretação, né, bem simples aqui dos dados, né? Quer dizer, você supõe, ó, se outras variáveis estão congeladas, eu mudo essa variável, como que a minha resposta muda? Tá? E a gente pode inclusive definir o grau de suavização que a gente quer para cada variável. Então a gente pode pôr um grau de suavização maior nessa do que essa, a gente pode escolher isso daí. Tá? Então você tem bastante liberdade aqui. Tá? E a única restrição que tem, que assim, na verdade é uma restrição importante, né, dependendo do caso, é que você ainda é aditivo, né, você tem que fazer essa variável, mais essa e mais essa, ok? Então você não tem outra maneira de fazer, tá? Quer dizer, o que dá para você fazer para escapar parcialmente aqui é o seguinte: você pode pegar e criar novas variáveis, tipo x1 vezes x2, e fazer, por exemplo, um f de ano vezes a idade. Você pode fazer isso. Tá? Outra coisa que você pode fazer também, você pode fazer umas funções spline, tá? Que eu não vou falar aqui, porque senão começa a ficar muito complicado, mas dá para você fazer umas funções parecidas com spline em duas dimensões, tá? E daí você consegue então fazer uma curva desse daqui, mas com a idade, por exemplo, e o ano aí no eixo X, tá? Ok? Fica um gráfico tridimensional. Tá? Mas então os GANs, assim, você vai ver que muitos trabalhos que o pessoal usa, muitas vezes não, especialmente áreas médicas, áreas epidemiologia, a parte mais social, assim, o pessoal usa bastante isso daí para tentar modelar o efeito de várias variáveis aí, tá? Então é uma ferramenta super, super poderosa. Tá? E
E a GAN ela pode ser usada, né? Eu falei muito para regressão, mas ela também pode ser usada para classificação, tá? E para fazer a classificação, o que eu faço? A mesma coisa, só que daí em vez de usar a minha regressão linear, eu faço a minha regressão logística para achar aqui. E de resto ele vai ser tudo igual, tá? Então nesse exemplo aqui do meu salário eu teria isso daqui, esse meu log aqui, tá? Que ele vai dar a minha razão das probabilidades, né? Que vai ser proporcional a essa combinação linear aqui das minhas variáveis, ok? É, Aqui eu estou até supondo que o ano é linear, eu nem preciso do f do ano, porque a gente sabe que, olhando aqui, né, a gente já via que ele era linear, então eu posso tirar graus de liberdade e falar que esse meu f é linear, tá? E daí com isso eu consigo pegar e consigo definir, por exemplo, ó, eu vou falar que quero ver minha probabilidade do meu salário ser maior que 250 mil. Tá? Então eu posso pegar e eu posso calcular isso aqui usando essa minha equação aqui. Tá? Então, do mesmo modo aqui, a minha idade aqui ficou com uma relação não linear. Tá? Esse meu nível de educação aqui ficou meio estranho, né? Mas na verdade você vê que nesse zero aqui você tem um erro absurdamente alto, tá? E esse erro absurdamente alto aqui ele só ocorre porque não tem nenhum caso aonde a pessoa recebe, deixa eu voltar aqui, eu acho que tem algum exemplo aqui, não, acho que não tem, mas não tem nenhum caso onde a pessoa recebe um salário acima de 250 mil e que ela tem um nível de educação menor de todos, tá? Então por isso que fica com esse erro aqui gigante, porque ele não tem nenhum exemplo, tá? E aqui, mas aqui depois se você tirar esse exemplo e dar um zoom, você vai ver que isso aqui ele vai subir com uma escadinha parecida com esse caso aqui, ok? Então, se quiser fazer então classificação com GANs, é exatamente as mesmas vantagens, as mesmas desvantagens aí que no caso da regressão, que o modelo é exatamente igual. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é um pouco como a gente pode usar GAN aí no Python. Tá? Dessa vez a gente vai usar um outro pacote, a gente vai usar um pacote chamado PyGAN. Aí, por que a gente vai fazer isso? Bom, o scikit-learn não tem suporte para GAN, se procurar você não vai achar nada. Tá? O Status Model ele tem, mas ele é um pouquinho mais complexo da gente trabalhar. Tá? E o que fica mais próximo aí da notação do scikit-learn, que eu poderia passar mais facilmente para vocês, é o PyGAN. Tá? Então ele é um pacote aí que não faz parte do scikit-learn, mas você consegue facilmente pegar e instalar, e ele tem uma interface aí muito parecida com o scikit. Tá? E na parte de splines, tá? Tanto o SciPy, o StatsModel, o scikit-learn, todos eles têm algum suporte. Tá? A gente não vai ficar fazendo muitos splines aqui, tá? Mas se algum dia vocês quiserem fazer, vocês podem pegar, vocês podem usar o SciPy diretamente, nem precisa usar o scikit-learn. Tá? E daí, assim, qualquer um desses pacotes que for, tem vários exemplos disponíveis que vocês vão tranquilamente conseguir fazer, porque a gente vai trabalhar com GAN, que é o caso que é um pouquinho mais complexo. Tá bem? Então agora vamos lá para pro Colab para a gente poder ver aí um exemplo de uso das minhas GANs. Então estamos agora aqui no Colab. Tá? Então novamente eu deixei aqui já o código pronto para poder facilitar aqui a aula. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu preciso instalar o pacote PyGAN no meu Colab, porque o Google não tem isso como padrão instalado. Ele deixa instalados os pacotes que todo mundo usa, Scikit, NumPy, esses daí. Tá? E se eu quiser instalar aqui o pacote no Colab, o que eu faço? Eu ponho aqui meu pip install PyGAN, que PyGAN é o nome do meu pacote, né? Que eu quero instalar, e o pip aí, quem não conhece, é o gerenciador de pacote do Python que permite que você instale facilmente os pacotes. Tá? E essa interrogação aqui eu ponho na frente só para dizer, opa, só para dizer que eu estou passando um comando aqui. Tá? Então ele faz um download aqui e instala para mim o meu PyGAN, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou importar alguns datasets aqui padrões. Deixa eu até apagar isso aqui. Eu tinha deixado aqui um exemplo do dataset Wade que estava como exemplo, mas ele tem pouca coisa, eu acabei tirando. Então aqui eu estou importando aqui o meu conjunto de dados de diabetes, que é o que vocês já conhecem bem. Estou importando aqui NumPy, Pandas, Matplotlib, que a gente sempre usa. Tá? Agora eu vou pegar meu X, vou fazer um describe nele, só para ver o que ele tem. Então aqui a gente já vê que esses dados do X, né, do meu diabetes, eles já estão todos normalizados, né? Você vê que eles estão todos entre 0 e 1. Não, desculpa, entre 0 e 1 não, desculpa, eles estão com uma média zero. Tá, então, quer dizer, não está zero, né, mas está um valor elevado a menos 16, quer dizer, tem 15 zeros na frente, né, ponto 3. Temos aqui na prática zero, e todos têm um desvio padrão aqui igual, tá, na faixa de 4.8 aí vezes 10 a menos 2, tá. Então eles estão todos normalizados, quer dizer, todos têm o mesmo desvio padrão e todos têm média zero, ok? Então eu não vou mais precisar me preocupar com normalização. E aqui eu vou usar finalmente o meu PyGAN.
tá? No caso do meu PyGAN, ele é um pacote que tem vários tipos de GANs, tá? Ele tem a GAN linear, mas ele também tem outras, tá? Que a gente nem vai entrar nelas, mas vamos começar a trabalhar com a GAN linear, tá? Então eu vou importar esse meu linear GAN aqui. Aqui tinha um negócio de importar o SF que estava no exemplo, eu vou até tirar para não confundir aqui, tá? Eu vou importar meu linear GAN. Aqui esse meu PyGAN aqui, quando está rodando, ele joga um monte de warning de coisas aí, de alguns cálculos lá de p-valores, tudo, que daí fica poluindo muita tela. Tá? Tudo bem que eles não são. Eles podem ser importantes se quiser, se estivesse usando isso para uma pesquisa científica, alguma coisa um pouco mais séria, você teria que tá dizendo que você tem que tomar um pouquinho de cuidado com os p-valores que estão lá, tá? Mas aqui, para não ficar muita coisa na tela, eu vou desativar os warnings, tá? E no Colab a gente faz isso. A gente pode importar aqui o seu pacote warning, e daí depois a gente chama warnings.filterWarnings, a gente pode pedir para ignorar. Tá? Bom, agora o meu GAN, né? Para usar meu linear GAN aqui, ele é muito parecido com o scikit. Eu chamo meu linear GAN, chamo o fit, passo o x e o y, e depois eu mando gerar um sumário aqui. Tá? Então vamos rodar aqui. Tá só faltando uma coisinha aqui. Então se a gente descer aqui, vou ver aqui que o meu R-score não está definido, tá? Eu esqueci de importar, deixa eu importar ele lá em cima. Tá? É que eu mexi um pouco aqui nesse código aqui, antes da aula, ele acabou bagunçando um pouco, tá? Mas deixa eu já importar tudo aqui, agora sim. Tá? Então eu fiz meu fit, mandei gerar um sumário, depois eu usei meu GAN para fazer o predict, então esse mesmo GAN aqui que eu fiz o fit, eu faço o predict do x, e depois eu vou ver meu R2 e o meu MSE. Tá? E aqui eu estou fazendo isso usando aí o meu todo o meu conjunto de dados, não estou separando ainda em treino e teste, só para a gente poder entender os comandos, ok? Então quando a gente roda aqui o sumário, você vê que ele parece muito com o Stats Model, né? Ele dá um monte de valores importantes aqui para você. Tá? Mas uma coisa importante que é o seguinte, quer dizer, os features que ele vai chamar de 0, S1, S2, S3, S9, tá? São esses features que estão aqui, tá? Só que ele está chamando com os nomes deles, S0, S1, S2, S3, S4, tá? Ele está pegando cada um dos features aqui e está colocando aqui para a gente, tá ok? Aqui ele está dizendo o lambda que ele está marcando. Você lembra que quando a gente estava na aula que eu falei lá dos splines naturais, a gente podia colocar um lambda, né? Que era para indicar aí o quanto que a gente queria colocar de regularização? Bom, aqui a gente tem um lambda, tá? E aqui ele está usando esse lambda de 0.6. Que mais que a gente tem aqui? O rank tem a ver com grau de liberdade. Então, com o lambda 0.6, a gente fica com o rank 20, que é o número de graus. Na verdade seria o número de pontos que a gente está usando lá, que a gente está colocando lá, e aqui seria o número de graus de liberdades efetivos, tá? Então aqui é 13, aqui é 5, aqui é 11, tá? Então no final assim, o que acontece? Quando você coloca um lambda diferente de zero, ele suaviza a curva. Então a curva ela não tem mais tanta liberdade, aos seus polinômios, não tem mais tanta liberdade de ficar indo exatamente onde estão os pontos. E esse grau de liberdade efetivo aí, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele está meio que indicando aí é, qual que seria, sei lá, um polinômio equivalente, alguma coisa assim. Quer dizer, é como se eu tivesse aí 5 variáveis aqui, por exemplo, que eu consigo mexer o valor. Aqui eu consigo mexer 13 variáveis, aqui 11, entendeu? Então, só pegar, por exemplo, uma regressão linear que tem 5 variáveis, ela tem o quê? Ela vai ter 6 graus de liberdade, né? Que é o beta 0, o beta 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, o número de grau de liberdade você pode pensar que é mais ou menos como se fosse o número de variáveis que você tem para mexer, né, o número de coeficientes, tá? Só que aqui não é exatamente bem isso, mas eles tentam fazer uma equivalência, falando, ó, quando eu pego e eu aplico essa minha spline aí, com esse lambda, seria equivalente a eu ter um modelo que tem esse número de graus de variável, de liberdade, ok? Então você pode pensar isso, tá? Quanto maior o número de graus de liberdade, mais rucosa pode ser a curva, e se tem poucos graus de liberdade, ela vai ficar mais próxima de uma reta. Tá? Então você pode pensar nisso daqui. Esse aqui é a probabilidade desse meu coeficiente ele ser relevante, né? Ele ser significativo, tá? Então eles põem aqui as probabilidades, tá? Então qualquer um que tem estrelinha são os que têm uma probabilidade menor do que 0.05, então só aqueles lá que provavelmente são relevantes. Os que não tem nada provavelmente não são relevantes, tá? Mas aqui o Warner indica aqui que esses p-values aqui na verdade eles estão dando p-valores menor do que deveriam ser, tá?
Então, na verdade, não dá para confiar muito nesses p-valores que estão aqui, ok? Mas tudo bem, a gente não está focando tanto nisso daqui agora. Tá? Mas uma coisa legal daqui, o que que é? Ele passa aqui, então, o modelo completo tem 92 graus de liberdade, que é bastante, tá? Então você está conseguindo se ajustar bem aqui aos seus dados. Lembrando, se eu tenho 10 variáveis, eu tenho 10 variáveis aqui, se eu tivesse modelo linear, eu teria o quê? Eu teria 11 graus de liberdade, né? E aqui eu estou trabalhando com 92, quer dizer, é muito mais do que seria aí o meu modelo linear. E meu R ao quadrado aqui está dando 0,65 no meu conjunto de treino, ok? Fala, bom, excelente, né? Agora então vamos ver aqui o que acontece quando a gente vai trabalhar com o nosso conjunto de teste. Tá? Então o que eu faço aqui, a primeira coisa, porque assim, isso aqui, de novo, isso aqui é o treino, tá? Então a gente já pode esperar que é o seguinte, você está com um grau de liberdade tão grande assim, provavelmente ele está bem ajustado aos treinos. Fala, vamos ver se ele fica bom no teste também, ok? Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi implementar uma função validação cruzada, parecida com a que eu fiz na semana passada, tá? Que eu gero um cafold aqui de 5, e daí eu pego aqui os meus splits aqui a partir desse meu KF, né, que é o meu cafold, para cada um deles. Tá? Esquece essa parte do SM aqui, porque depois eu vou comparar com o Stats Model, tá? Olha só para cá. Tá? Então o meu use SM vai ser falso, estou dizendo que eu estou usando o meu GAN. Tá? Então eu vou fazer meu fit no modelo, eu vou fazer o fit em quem? Nos dados de treinamento, depois eu faço a minha predição, com o meu predict, nos dados de validação. Ok? E daí eu calculo o meu MSE, desculpa, aqui, opa, aqui eu calculo aqui meu MSE e guardo aqui nesse meu vetor de MSEs, calculo meu R2, guardo no vetor de R2, e depois no final eu devolvo o MSE médio e o R2 médio, ok? A mesma validação cruzada que a gente estava usando na semana passada. E agora vamos ver aqui qual que é o erro aqui no meu caso, na minha validação cruzada. Vamos ver o que acontece. Tá? Então, lembrando, o meu modelo, né, no teste, o meu R quadrado era 0,65. Agora, quando vou ver na minha validação cruzada, ele caiu. Tá? Caiu aqui para 0,40. Okay? Então, assim, não vou dizer que caiu absurdamente, mas caiu. Tá? O meu MSE, que era 2.000 aqui, ele piorou para 3.500. Meu R2 ficou em 0,4. Tá? Mas, de que forma você vai falar? Até que está funcionando bem, né? Está explicando 40% da variância aí nos meus dados de teste. Tá? Então, com isso a gente consegue ter alguma ideia de como está o desempenho do nosso modelo. Tá? Mas aí a gente pode pensar, bom, vamos comparar com o modelo linear, né? Será que a gente está usando o GAN? Será que ele é melhor que o modelo linear? Então vamos tentar fazer isso. Vou pegar aqui e eu estou comparando aqui com o meu modelo linear. Tá? O modelo linear que eu estou comparando é o do Stats Model. Tá? Eu uso aqui o meu OLS, né, que seria a minha regressão linear. Eu estou usando o Stats Model porque o Stats Model ele dá resultado meio métricas meio parecidas com o meu PyGAN, tá? Então aqui, ó, vamos ver. O meu R ao quadrado aqui deu 0,518. Tá? Então aqui tinha dado 0,64, então ele deu menor. R ao quadrado no treino, tá? Mas é esperado porque eu tenho menos graus de liberdade, tá? Então aqui eu tenho 10 graus de liberdade, ok? É... E daí eu também rodo aqui a validação cruzada, né, pra gente ver, tá? E quando eu rodo aqui a validação cruzada, o que a gente vê, ó? O R2 aqui para a validação cruzada ficou 48. Quer dizer, ele ficou melhor do que o do GAN. Então o que está acontecendo? Quer dizer, o GAN está fazendo um ajuste muito bom aí dos dados, quer dizer, muito melhor dos dados no conjunto de treino, só que ele está ficando muito justo, né? Muito próximo aí dos dados de treino, ele acaba tendo essa variância maior, o que faz com que ele tenha um desempenho pior no teste, tá? Então eu vou repetir esse curso todo, tá? Então você põe mais graus de validade, de liberdade, os seus dados no treino eles ficam mais ajustados aos dados de treino, só que daí o que acontece? Se você mudar um pouquinho os seus dados de treino, o seu modelo já muda. Então você tem uma variância grande, quer dizer, o seu modelo é muito dependente dos dados de treino, da variabilidade dos dados de treino. Em geral, quando isso acontece, quando você vai para o conjunto de teste, o desempenho é ruim, né? Porque ele ficou super ajustado para aquele conjunto de treino específico que você recebeu, ok? Então é isso que a gente está vendo, né? Tá, mas ok, então a gente falou, legal, a gente conseguiu treinou com todos os meus preditores aqui, ok? E só que daí o desempenho no treino ficou bom, mas no teste não. Tá? O que eu posso fazer? Bom, eu vou diminuir meus graus de liberdade, por exemplo, posso pensar, né? E como que eu faço isso? Ajustando o meu lambda. Tá?
Então, o nosso modelo aqui ele tem um parâmetro lambda, onde eu consigo ajustar esses meus graus de liberdade aqui, tá? E eu consigo fazer isso simplesmente passando um termo lambda, lam é igual a L. E daí eu vou dizer aí, tá? Qual que é o número de graus de liberdades que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um vetor chamado lam, que vão ter todos os valores de lam que eu quero testar, ok? Dos lambdas que eu quero testar, né? E depois eu pego para cada um desses valores e treino o modelo para cada um deles. Então eu vou treinar ele para o lambda igual a 0, 0.001, 0.01, ok? E posso treinar para vários. Tá? E por que que eu tô. Vocês vão ver que aqui eu estou fazendo uma coisa que a gente chama uma escala logarítmica, né? Eu testo 0.01, 0.0, 0.001, 0.01, 0.1, quer dizer, eu vou sempre por onde de 10 e 10. Por quê, né? Se eu tenho uma escala muito grande de valores, não tenho a mínima ideia qual que eu quero fazer, qual que eu quero pegar, com uma escala logarítmica eu consigo cobrir várias ordens de grandeza. Então, usar essa escala logarítmica é muito comum quando você está buscando termos, entendeu? Porque se não fosse um logaritmo, eu ia fazer o quê? Ah, vai de 0 até 10.000, de 1.000 em 1.000. Eu também teria só 10 valores aqui. Só que daí eu ia perder toda essa parte aqui. Eu só ia ficar com essa parte para testar entre 1.000 e 10.000. Tá? Por isso que o linear é ruim em geral, quando eu tenho uma faixa muito grande de valores. Tá? Então aqui eu vou mandar rodar e vou mandar gerar aqui todos os meus valores aqui de é, R2 e MSE. Tá? Então aqui a gente vê, com lambdas pequenos, o R do R quadrado é horrível, né? Porque lambda zero eu estou ajustando exatamente os dados de treino, então isso fica terrível. O R quadrado do treinamento fica bom, mas do CV, né, validação cruzada, fica péssimo. 0.01 melhora um pouquinho, mas está ruim. Tá? À medida que você vai aumentando o R, você vê que vai melhorando aqui, ó, 0.08, 0.43 para R igual a 1, R igual a 10, 0.48, R igual a 100, 0.49, R igual a 1000, 0.50. Tá? E depois com 10.000 ele diminui um pouquinho. Tá? Então você veja, ó, à medida que eu aumento o L, o meu R2 do treino ele vai diminuindo, né? Mas o meu R2 da validação vai aumentando, porque daí os dados não estão tão bem ajustados ao conjunto de treino. Então, se eu fosse olhar por aqui, eu deveria pegar um L igual a quanto? Um L igual a 1000. Tá? Esse seria o meu ideal. Tá, ok? Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui. Tá? Uma coisa que você pode brincar é falar o seguinte, ó, será que 1000 é o melhor? Ou será que o melhor seria algum outro valor próximo disso? Tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e eu posso fazer esse teste aqui. Vou pegar aqui, vou colocar aqui embaixo, vamos ver se a gente acha aqui um valor melhor. Tá? Só que agora eu sei que ele está perto de 1000. Então eu vou pegar os valores que estão perto de 1000 agora. Eu posso usar uma escala linear. Tá? Eu posso usar, ou mais próxima do linear. Eu posso usar aqui, por exemplo, 500, 750. Vou começar aqui 250. 1000, 1250, 1500, até 2000. Vamos ver o que acontece. Tá ok? Agora eu não preciso mais testar mostrar aqui o valor do treino, tá? Porque o que interessa aqui é a validação, tá? Vou apagar aqui os de treino, vamos ver aqui o que acontece. Então, era o 250, o R2 está bom, 500. Parece que a partir de 500 aqui, para mim ele vai piorando, né? O que deu melhor aqui, qual que foi? 500, tá? Então tá bom, vai. Aparentemente, se eu pegar aqui 600, não vai mudar muito, tá? Então vou pegar ele igual a 500 aqui como sendo o meu melhor valor, ok? Veja que o meu R2 aqui, tá? Se eu for pegar aqui e comparar com o meu Status Model, ele deu levemente melhor que o meu Status Model, tá? Então com ganho eu melhorei um pouquinho, tá? Mas não melhorei tanto assim, mas ok. É, então vamos lá. Eu vou pegar agora meu 500 aqui e vamos fazer o ajuste dele. Tá? Deixa eu só pegar antes aqui. Eu vou só copiar esse valor aqui, que eu quero fazer um passo antes de mostrar o código de baixo, tá? Vou rodar ele com 500, vamos ajustar o nosso modelo. Então, deixa eu imprimir o sumário dele. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem agora ó, o nosso grau de liberdade, ó, que aqui em cima, tá? Com o LAM que a gente tinha no começo, né? Ele era 92, tá? E eu estava com lambda 0,6.
agora ele caiu para 21 com lambda 500. Quer dizer, então meu número de grau de liberdade caiu quase por mais de 4 vezes, né? Caiu de 90 para 21, né? 4 vezes e meia. Tá? E, ó, e o grau de liberdade aqui de cada um deles ficou muito baixo, né? Muito tá quase linear, né? 1.2 é um grau de liberdade é quase como se fosse aí uma regressão linear, ok? Então a gente conseguiu deixar ele com um grau de liberdade bem baixo, tá? E aqui quase todos ficaram com alguma significância aqui, né? Tudo bem que a gente tem que tomar cuidado com esses p-valores, tá? Mas vocês podem ver, eu aumentei o LAN ou diminuiu o grau o número de grau de liberdades. Isso aumentou o meu viés, né? Porque você vê que tanto meus dados de treinamento o ajuste ficou pior, mas diminuiu minha variância, que fez com que os dados, o resultado no conjunto de teste melhorasse, ok? Então isso aqui seria o meu valor ideal aqui. Tá? E o ponto importante aqui é que aqui eu estou falando para vocês sobre GANs, mas é importante a gente sempre ver essa parte da validação cruzada, porque validação cruzada é uma ferramenta básica aí no kit de qualquer pessoa que está trabalhando com aprendizado de máquina, porque é ela que permite que você teste aí diferentes modelos aí para você escolher o melhor conjunto de parâmetros, ok? É, E aqui, o último passo que eu quero mostrar é o seguinte: você lembra que quando estava nos slides eu conseguia gerar gráficos mostrando a dependência de cada um dos meus preditores para minha resposta, tá? E é isso que eu vou fazer aqui, nesse meu código aqui. Então, o que eu falo? Ó, eu gero esse modelo aqui, tá? E daí eu mando ele pegar todos os termos do meu GAN aqui, tá? Os termos são esses meus S0, assim, ele pega cada um deles, ok? Daí se ele for intercepto, ele elimina, porque intercepto não vai ter uma valor constante, eu não vou ter essa curva aqui nesse daqui. E daí eu mando ele gerar aqui um grid, essa função aqui, que ela vai gerar uma grade com vários valores aí para cada um desses meus termos aí, que quando você pega e você varia aí os seus exemplos, tá? E daí, a partir daí, tem uma função chamada partial dependency, que ele faz o seguinte: ele gera aqui o meu valor aqui para cada variável, aqui a minha dependência, né, do, do meu preditor aqui para minha resposta, que é o azul, e gera aqui a minha variabilidade, que ela me dá uma faixa de valores, assim. Então você pode falar, ó, se a minha idade, por exemplo, aqui tiver um certo valor aqui, eu vou mudar meu preditor em média zero, mas pode ser que ele mude 10 ou pode mudar menos 10. Então ele fica numa faixa aí do quanto que ele tá mudando, tá? Então ele vai te dar meio que um grau de incerteza aqui sobre esse valor que você tem aqui, esse valor médio aqui, tá? Então ele vai gerar essas duas curvas aqui que depois eu mando imprimir. Tá? Então o que a gente vê? A questão da idade, né? Então, nesse caso aqui, tá? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com o nosso. Vamos voltar aqui no meu dataset, tá? De diabetes, ok? Então, no caso da diabetes aqui, a gente tem aqui com uma idade mais baixa, tá? A, a chance, os índices que você vai ter no caso da diabetes, ela está dando que a gente teria aqui uma progressão aqui maior da diabetes, né, no caso com idades menores, aqui seria uma progressão menor e uma progressão maior aqui com idades maiores, tá? Aqui tem a ver com sexo, tá? Acho que zero, acho que era masculino e um feminino, mas depois tem que voltar no dataset só para checar isso daqui. O índice de massa corporal, quer dizer, quanto maior o seu BMI, mais a sua diabetes vai progredir, tá? Isso aqui, o BP, ela tem a ver com a pressão sanguínea, quer dizer, quanto maior a pressão sanguínea também, provavelmente você tem uma relação aí com a progressão da diabetes. E daí tem vários medidores aqui com relação a colesterol, é, lipoproteínas e vários outros aqui, tá? Mas uma coisa que a gente pode ver é que no final das contas a maioria deles ficou quase linear, né? Justamente porque eu estou deixando ele com poucos graus de liberdade, ok? E daí, esse aqui tem a ver com o meu nível de glicose no sangue, é um que não está tão linear, né? Ele está um pouquinho fora do linear, tá? Mas acho que a gente consegue ver porque que ele não ou a previsão com GAN não fica tão melhor assim do que a linear, porque a maioria dos preditores eles acabam tendo uma relação linear, tá? Então esse é um modelo que funciona bem aí para regressão linear, ok? Tem poucos preditores que não são lineares. Esse daqui, o S6, né? E o da idade. Tá? E na verdade, assim, o meu S6, que é esse daqui, né, ele é um que acaba nem sendo tão relevante assim comparado a alguns outros. Tá?
E o da idade também não é tão relevante assim. Tá? Você vê que ele tá só com a probabilidade dele tá com probabilidade maior do que alguns outros. Então, assim, os mais relevantes, tá? Que estão com 3 estrelinhas aqui, eles são lineares, então faz com que o quê? O modelo linear aqui funcione bem nesse caso. Okay? Se as dependências fossem mais não lineares, provavelmente o modelo linear não funcionaria tão bem e o GAN teria uma diferença bem maior aí no desempenho. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês de GAN. Então agora o que vocês podem fazer dependendo é brincar um pouco aí com esses pacotes. Tá? Tentem todas as aulas, sempre pega o código, baixa, mexa com ele, substitua variáveis. Vocês podem explorar aí, tá? É claro que vocês explorarem o código aí que vocês vão poder pegar e vão aprender mesmo, tá? Então nunca se contente de terminar de assistir o vídeo e acabou, ok? Sempre baixe os pacotes aí e tente executar vocês mesmos, tá bem? Então, para hoje é isso. Para a próxima aula, então, eu vou falar para vocês sobre árvores.